Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 28 de outubro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. Nós estamos estudando a vida futura. Nós paramos o nosso último estudo numa pergunta. Uma objeção mais séria é esta: se a crença na vida futura é um elemento moralizador, que foi o que Kardec pontuou, a crença na vida futura, ela tende a nos moralizar, porque aí você reconhece que você é um espírito eterno. E tudo que tu fazes, isso tem consequência. E o niilismo, não, acabou tudo, pronto. Não importa o que tu fizeste. Aí vem a pergunta: por que aqueles a quem se prega isso, desde que estão na Terra, são igualmente maus? Então, pautado nessa pergunta, vamos fazer a nossa prece de gratidão, pedindo a permissão de Deus, nosso Pai, e logo depois vamos adentrar nos comentários do professor Allan Kardec em torno dessa indagação. Vamos orar? Divino amigo Jesus, amor amado, amor de nossa vida. Queridos amigos espirituais aqui presentes, que aqui já se fazem preparando o ambiente, nos auxiliando no entendimento da obra, na interpretação do texto, para uma melhor compreensão. E a partir daí começarmos a sentir verdadeiramente tudo aquilo que estudamos. Nós, amado Mestre, lhe agradecemos infinitamente a oportunidade e te rogamos, primeiramente, a sua permissão e a inspiração de que necessitamos para que tenhamos uma melhor compreensão do texto. Obrigada, divino amigo, abençoa-nos com a tua paz e muito obrigada por mais essa oportunidade. Que assim seja. Então vamos lá. Uma objeção mais séria é esta: a crença na vida futura o povo tem, mas na verdade isso não o torna um ser melhor. Vamos ver a resposta do professor? Primeiramente, quem nos diz que sem isso não seriam piores? Então, para refletir. Uma vez, eu vou falar pela minha pessoa. Eu sou um ser humano perfeito? Não sou. Carrego as minhas mazelas? Carrego. Tenho minhas feridas? Tenho. Tenho as minhas dificuldades? Tenho. Estou em luta? Estou. E eu me pergunto, e se eu não tivesse o espiritismo, onde eu estaria? Brigando com quantos? Entende? Então, o grande lance, a hipocrisia humana é tão adoecida que quando a pessoa tem qualquer um deslize, a primeira coisa que diz é o quê? Mas tu não é espírita? Não é verdade? Mas isso nem, até mesmo, né? Isso basta a pessoa ser um religioso. Mas isso é porque tu é evangélico, hein? Mas tu não é católico, né? Então as pessoas estão sempre prontas a espezinhar, mas não está no mundo íntimo de cada um para saber a luta que aquela pessoa faz para ser pelo menos aquilo. Então, ao invés de eu dizer assim, mas tu não é espírita, eu não poderia dizer, nossa, poderia ser muito pior. Graças a Deus você é espírita. Já deu uma diminuída, né? Se eu mesmo fazendo o balanço da minha vida, ainda tem muita coisa para mudar, não tenho absolutamente nenhuma dúvida. Mas dizer que nunca não houve nenhuma mudança dentro de mim, isso é impossível. A gente passa a ser um excelente julgador do outro e totalmente displicente com as nossas. O Augusto está aqui nos trazendo o Evangelho. O Evangelho nos ensina o quê? Seja severo para com as suas imperfeições e seja indulgente para com as imperfeições alheias.
Filosoficamente, se a gente for pensar nessa frase, a gente vai entender o sentido dela. Porque quando eu julgo o outro, quando eu sou severo com a atitude do outro, primeiramente mostra o quão imperfeito eu ainda sou. Imperfeito e perverso. E isso não me torna melhor, isso me torna pior. Agora, quando eu sou severo para com as minhas imperfeições, e severidade, assim, exigir mudança. Porque, em verdade, quando eu critico o outro, eu quero a mudança do outro. Então, quando eu faço esse auto-julgamento, quando eu sou severo com os meus comportamentos, aí sim, isso está valendo a pena, porque eu estou me aperfeiçoando. Eu estou me autoburilando. Entendeste? Então, um me corrompe e o outro me melhora. Então, qual dos dois é melhor? Eu julgar o outro ou eu fazer realmente um processo de auto-julgamento? Entendeu? Gente, é muito complicado a gente ter um conteúdo espírita e no nosso dia a dia ser totalmente indiferente. Não tem como. Eu posso até escorregar, mas logo me gera uma culpa muito grande. Porque o que eu estudei, aquilo fica gritando dentro de mim. Não tem como. Se isso consegue gritar dentro de mim, aí eu tenho duas opções. Não dá atenção pela cobrança íntima, você despreza e continua, para que você possa continuar errando. Ou você realmente, para aquilo se incomoda, você escorregou, doeu, feriu, aí você diz, também eu não faço mais isso. E se esforça para mudar. Então esse é o processo que a gente vive ainda, né? Por quê? Porque nós já escorregamos na casca da banana, entendeu? Nós já chutamos o pau da barraca, nós já fizemos muitas besteiras. Já está dentro de nós a vaidade e o orgulho. Então toda a nossa luta de relação é contra a vaidade e o orgulho. Ele é que é a matriz de tudo, entendeste? A gente vai sempre a machucar e a machucar-se por conta dessa vaidade, desse orgulho. Então é como diz o professor, primeiramente, quem nos diz que sem isso não seriam piores? Não há como duvidar disto, desde que se considerem os resultados inevitáveis da popularização do niilismo, ou seja, do nada. Ensinar o nada existe, o materialismo, isso fez muito mal à humanidade. Não se vê, ao contrário, observando as diferentes graduações da humanidade, desde a selvageria até a civilização, que o progresso intelectual e moral vai à frente, produzindo o abrandamento dos costumes e uma concepção mais racional da vida futura. Essa concepção, no entanto, por muito imperfeita, ainda não pôde exercer a influência que necessariamente terá, à medida que for mais bem compreendida e que se adquiram noções mais exatas sobre o futuro que nos estão reservados. Então vamos lá. Por mais firme que seja a crença na imortalidade, o homem só se preocupa com a sua alma de um ponto de vista místico e não moral. Mesmo dentro da doutrina, tem muitas pessoas que se tornam realmente pessoas muito místicas, não são pessoas espiritualizadas, são pessoas que gostam do fenômeno, que se fascinam pelo fenômeno, entendeu? Que gostam de estudar as coisas astrais e vai inventando nome, e a pessoa meio que viaja, mas a parte moral mesmo, que isso deve, e essa é a função, fica relegado a segundo plano. Então, a vida futura, definida com extrema falta de clareza, só muito vagamente o impressiona. Não passa de um objetivo que se perde muito longe, e não um meio, porque sua sorte está irrevogavelmente fixada e em parte alguma lhe é apresentada como progressiva, donde se conclui que aquilo que formos ao sair daqui, sê-lo-emos por toda a eternidade. Aliás, o quadro que traçam da vida futura, as condições determinantes da felicidade ou da infelicidade que lá se experimentam, longe estão, sobretudo, num século de exame como o nosso, de satisfazer completamente a razão. Ademais,
ela não se prende muito diretamente à vida terrestre, não havendo nenhuma solidariedade entre as duas, a vida espiritual e a vida física. Aqui ele está dando uma cutucada no que nos foi ensinado sobre a eternidade, céu, inferno, mas sem explicar muito bem o que seria esse céu. E sem essa ação de uma sobre a outra, a vida espiritual e a vida material. Ademais, ela não se prende muito diretamente à vida terrestre, não havendo nenhuma solidariedade entre as duas, mundo espiritual e mundo físico. Por exemplo, no espiritismo a gente aprende essa solidariedade do mundo espiritual sobre o mundo físico. Não há esse intercâmbio? Sim, claro, né? Mas antes um abismo, de maneira que aquele que se preocupa principalmente com uma das duas quase sempre perde a outra e vice-versa. Ou a pessoa tenta se espiritualizar demais e abandona totalmente a vida física, ou cai na vida física e abandona totalmente a espiritual. Sob o império da fé cega, essa crença abstrata foi suficiente às inspirações dos homens que, então, se deixavam conduzir. Hoje, porém, sob o reinado do livre exame, porque aqui já tinham livre exames, algumas décadas antes não tinha, porque eles estavam sob o jugo da Inquisição. Então é isso e pronto. Não pode discutir, é isso. É céu, é inferno, é purgatório e pronto, não é verdade? Então ele diz, se deixavam conduzir. Hoje, porém, sob o reinado do livre exame, eles querem conduzir-se por si mesmos, ver com seus próprios olhos e compreender. Aquelas vagas noções da vida futura já não estão à altura das novas ideias e já não correspondem às necessidades que o progresso criou. Com o desenvolvimento das ideias, tudo tem que progredir em torno do homem, porque tudo se liga, tudo é solidário na natureza. Ciências, crenças, cultos, legislações, meios de ação. O movimento para a frente é irresistível, porque é lei da existência dos seres. O que quer que fique para trás, abaixo do nível social, é posto de lado, como o vestuário que se tornou imprestável e, finalmente, arrastado pela onda que se avolume. Então, durante muito tempo, aquelas crenças que nos foi ensinada em torno de céu e inferno, ela conseguiu vencer. Mas chega uma certa hora que não tem mais como segurar. E como ele diz, aquilo se torna uma roupa velha. Ou realmente há um progresso para explicar melhor, ou então aquilo fica simplesmente esquecido. Dá-se a mesma coisa com as ideias pueris sobre a vida futura, com que os nossos antepassados se contentavam. Persistir hoje em impô-las seria excitar a incredulidade. Para ser aceita pela opinião geral e para que ela exerça sua ação moralizadora, a vida futura tem que ser apresentada sob o aspecto de coisa positiva, de certo modo tangível, capaz de suportar qualquer exame, satisfazendo a razão, sem nada deixar na sombra. No momento em que a precariedade das noções sobre o futuro abria a porta à dúvida e à incredulidade, novos meios de investigação foram conferidos aos homens para penetrar esse mistério e fazer-lhes compreender a vida futura na sua realidade, em seu positivismo, nas suas relações íntimas com a vida corpórea. Então aí o professor Allan Kardec construindo o pensamento e mostrando o processo de evolução em relação à vida futura. Não mais aquela ideia ortodoxa, e sim agora uma ideia já mais atualizada, mais avançada, mostrando a interação, mostrando a continuidade.
Por quê? Em geral, se cuida tão pouco da vida futura? Trata-se, no entanto, de uma atualidade, visto que todos os dias milhares de homens partem para este destino desconhecido. Qual é o destino desconhecido? Como cada um de nós tem que partir por sua vez, e podendo a hora da partida soar a qualquer momento, parece natural que todos se preocupem com o que sucederá. Por que isso não acontece? Na verdade, todo mundo vai desencarnar, mas alguém se preocupa com isso? Eu recordo fazendo um diálogo, a pessoa tem toda uma programação para a vida terrena, toda, ela idealiza tudo, ponto a ponto, tudo bonitinho, está tudo redondo. E aí eu virei e perguntei, e quais são os teus planos para a vida espiritual? Que é a tua vida verdadeira. Então, essa pergunta deve ser feita, qual é o plano que eu estou fazendo para a vida espiritual? Porque eu sei que a minha vida espiritual, ela será a continuidade da vida que eu levo aqui. Não tem uma diferença. Então, às vezes, a gente se preocupa tanto com o lado material, com o lado financeiro, e a gente não se preocupa com o principal, que é a minha condição espiritual. Cadê os meus tesouros espirituais? Cadê a minha poupança espiritual? Cadê a minha residência espiritual? Cadê a minha família espiritual? Cadê os meus amigos espirituais? E a gente simplesmente não se preocupa. Por que isso não acontece? Justamente porque o destino é desconhecido e porque, até agora, ninguém tinha meio de conhecê-lo. A ciência, inexorável, o desalojou dos lugares onde o haviam limitado. Está ele perto? Está longe? Acha-se perdido no infinito? As filosofias do passado nada respondem, porque nada sabe a respeito. Disse, então, será o que for. Daí a indiferença. Então, será o que for. Tanto faz como tanto fez. Ensinam-nos, isso aqui é pensamento de Kardec, né? Ensinam-nos que seremos felizes ou infelizes, céu ou inferno, conforme houvermos vivido bem ou mal. Mas isso é tão vago. Em que consistem essa felicidade e essa infelicidade? Porque, olha, para muitas pessoas o que é felicidade, para outro não é. Se eu pegar aqui uma irmã Dulce, pensa, aquele 1,5 m, e colocar ela o domingo todinho para ouvir piada desagradável, churrasco, bebida na beira da piscina. Isso para ela é felicidade? Não é. Isso para ela vai ser uma tortura. Mas para um pagodeiro ou gente do barulho, aquilo é tudo que ele quer. Piscina, churrasco, falar besteira e bebida o dia todo. Pronto. É tão relativo isso. O que é felicidade? O que é infelicidade? O quadro que nos traçam de uma e de outra está tão cheio de contradições, de inconsequências e de impossibilidades radicais com a ideia que fazemos da justiça de Deus, que involuntariamente a dúvida se apresenta, senão a incredulidade absoluta. Além disso, é tão interessante, por exemplo, quando a gente está estudando a obra Paulo Estevo, nós vamos encontrar a figura de Lucas, que era médico, muito inteligente. E o que mais chamou a atenção dele no cristianismo? Quem foi o sinal para ele? Foi o apóstolo Paulo. E o que chamou a atenção? A inteligência de Paulo, a abordagem de Paulo em relação ao cristianismo. Aquilo prendeu a atenção de Lucas. Ou seja, eu sou espírita por quê? Por causa do racional, da razão. Eu me recordo quando eu cheguei a primeira vez na instituição espírita, eu digo, em algum momento vão me pedir dinheiro aqui dentro, porque tudo é dinheiro. Para onde a gente vira, o povo pede dinheiro. E, para minha surpresa, ninguém pedia dinheiro. Quando começaram a trazer o livro para estudar, eu digo, tá aí. Eles querem vender o livro para a gente. Para minha surpresa,
a dirigente já vinha com 8, 9 livros e dava para a gente estudar naquele livro. Eu estava tão descrente da religião humana que eu passei a desconfiar de tudo. Então, o que me pegou em espiritismo foi a razão, o raciocínio, a lógica. Isso me pegou. Então, porque a gente sente falta disso. Uma coisa é, por quê? Porque sim. Não, porque sim não me satisfaz. Me diga o porquê. Me mostre isso. Daí a necessidade de também estudar. Porque chega uma hora que a gente vê que as pessoas não têm mais resposta pra gente, mesmo nos espíritas. E aí eu digo, não, pera lá. Aí eu descobri que tinha uma obra com 1019 questões. Livro dos Espíritos. Eu digo, é essa? E me arvorei ali a ouvir espíritos superiores responderem em relação às minhas dúvidas. Então, é a razão. Se apresenta-se não incredulidade absoluta. Além disso, pondera-se que os que se enganaram com relação aos lugares indicados para moradas futuras também podem ter sido induzidos em erro acerca das condições que estabelecem para a felicidade e para o sofrimento. Aliás, como seremos nesse outro mundo? Seremos seres concretos ou abstratos? Teremos uma forma, uma aparência? Porque nada disso foi falado, né? Se nada tivermos de material, como poderemos experimentar sofrimentos materiais? Né? Porque diz assim, não, você é um ser espiritual. Sim, mas eu vou para o inferno. Como é que eu posso ter sofrimentos materiais, dores no corpo? Porque não diz que o fogo vai queimar e você vai sentir. Mas se eu não tenho mais um corpo material, como é que eu vou sentir essa dor material, né? Essa sensação. Olha como Kardec... Se os felizardos nada tiverem que fazer, a ociosidade perpétua, em vez de ser uma recompensa, será um suplício. Sim, vai fazer o quê? Não, ele está no céu. Fazendo o quê? Nada? Ocioso total? Não dá. Isso é um sofrimento terrível. Imagina um olhando para a cara da outra. Oi, tá bem? Tá bom. É que tá nuvem aí, porque não ia ter nada, né? Então só nuvem. Como é que tá a nuvem? Como é que tá a nuvem aí? Ah, tá bom. Né? Tá bem carregadinho. Se os felizardos nada tiverem que fazer, a ociosidade perpétua, em vez de ser uma recompensa, será um suplício. A menos que se admita o nirvana no budismo, que não é mais atraente do que aquela ociosidade. O homem só se preocupará com a vida futura quando vir nela um fim claramente definido. Uma situação lógica, em correspondência com todas as suas aspirações, que resolva todas as dificuldades do presente e quando ela não lhe apresentar coisa alguma que a razão não possa admitir. Se ele se preocupa com o dia seguinte, é porque a vida do dia seguinte se liga intimamente à vida do dia anterior. Uma e outra são solidárias, né? O meu amanhã é resultado do que eu estou fazendo hoje. Ele sabe que a sua posição amanhã vai depender do que fizer hoje. E que do que fizer amanhã dependerá a sua posição no dia seguinte e assim por diante. Tal tem de ser para ele a vida futura. Quando esta não mais se achar perdida nas nebulosidades da abstração, e for uma atualidade palpável, complemento necessário da vida presente, uma das fases da vida geral, como os dias são fases da vida corpórea. Quando vir o presente reagir sobre o futuro, pela força das coisas, e sobretudo, quando compreender a reação do futuro sobre o presente, quando, em suma, verificar que o passado, o presente e o futuro se encadeiam por inflexível necessidade, como ontem, o hoje e o amanhã na vida atual. Então suas ideias mudarão completamente. Então, se as minhas ideias ainda não mudaram, é que eu ainda não entendi que passado, presente e futuro estão interligados. Eu ainda não entendi que há uma continuidade da vida no mundo espiritual. E que o meu amanhã ele tem exatamente o teor do que eu faço hoje. Porque ele verá na vida futura não só um fim, como também um meio
não um efeito distante, mas atual. É então que essa crença, por uma consequência toda natural, exercerá ação preponderante sobre o estado social e sobre a moralização da humanidade, que é o ponto primordial. Tal ponto de vista sob o qual o Espiritismo nos faz considerar a vida futura. Então, a vida futura, ela merece realmente toda a atenção, toda a consideração, porque o que nós realizamos hoje vai nos falar exatamente do nosso amanhã. Nós não podemos achar que nós iremos nos espiritualizar quando desencarnarmos. Não. Toda e qualquer atitude, todo e qualquer vício, todo e qualquer comportamento inadequado, ele deve ser extirpado aqui na Terra. Porque no mundo espiritual vai dar uma continuidade. E como é que eu vou me livrar dos vícios se aqui na prova eu não me livrei? Lá o que vai acontecer, eu vou continuar viciado, procurando outros que também são viciados para que eu possa permanecer no vício. Todo e qualquer vício. O que é um vício? É aquilo que eu não controlo. É aquilo que se tornou meu senhor e que eu sou apenas um escravo. Então a gente vai encontrar o vício químico, a gente vai encontrar o vício moral, a gente vai encontrar o vício emocional, pessoas viciadas em outras pessoas, que é o vício emocional, que é um vício que você não consegue viver sem, você não tem controle. Então a criatura desencarna e fica desesperada, porque não consegue viver sem aquela pessoa. Isso é um vício emocional. Então, os vícios os prazeres, não é verdade? Os prazeres físicos. Então, isso é algo que eu tenho que ter todo o controle e educação enquanto estou aqui na Terra. Foi bom, gente? A linha de raciocínio dele é perfeita, né? A gente só vai aí refletindo. Alguma colocação a mais? Tudo ok? Augusto, Tarcísio, Graça, Mita, Carla, tudo ok? Então, finalizamos a vida futura e, se Deus nos permitir, a próxima semana estaremos estudando questões e problemas, expiações coletivas. Olha que legal! Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? A crença na vida futura, ela tende a nos moralizar, porque aí você reconhece que você é um espírito eterno. E tudo que tu fazes, isso tem consequência. Seja severo para com as suas imperfeições e seja indulgente para com as imperfeições alheias. Porque quando eu julgo o outro, quando eu sou severo com a atitude do outro, primeiramente mostra o quão imperfeito eu ainda sou. Imperfeito e perverso. E isso não me torna melhor, isso me torna pior. Agora, quando eu sou severo para com as minhas imperfeições, e severidade, assim, exigir mudança. Porque, em verdade, quando eu critico o outro, eu quero a mudança do outro. Então, quando eu faço esse auto-julgamento, quando eu sou severo com os meus comportamentos, aí sim, isso está valendo a pena, porque eu estou me aperfeiçoando. Eu estou me autoburilando. Gente, é muito complicado a gente ter um conteúdo espírita e no nosso dia a dia ser totalmente indiferente. Não tem como. Eu posso até escorregar, mas logo me gera uma culpa muito grande. Porque o que eu estudei, aquilo fica gritando dentro de mim. Não tem como. Se isso consegue gritar dentro de mim, aí eu tenho duas opções. Não dá atenção pela cobrança íntima, você despreza e continua, para que você possa continuar errando. Ou você realmente para, aquilo se incomoda, você escorregou, doeu, feriu, aí você diz, também eu não faço mais isso. E se esforça para mudar. Toda a nossa luta de relação é contra a vaidade e o orgulho. Ele é que é a matriz de tudo, entendeste? A gente vai sempre a machucar e a machucar-se por conta dessa vaidade e desse orgulho.
Tem muitas pessoas que se tornam realmente pessoas muito místicas, não são pessoas espiritualizadas, são pessoas que gostam do fenômeno, que se fascinam pelo fenômeno, entendeu? Que gostam de estudar as coisas astrais e vai inventando nome, e a pessoa meio que viaja, mas a parte moral mesmo, que isso deve, e essa é a função, fica relegado a segundo plano. Quais são os teus planos para a vida espiritual? Que é a tua vida verdadeira. Porque eu sei que a minha vida espiritual, ela será a continuidade da vida que eu levo aqui. Então, às vezes, a gente se preocupa tanto com o lado material, com o lado financeiro, e a gente não se preocupa com o principal, que é a minha condição espiritual. Cadê os meus tesouros espirituais? É tão relativo isso. O que é felicidade? O que é infelicidade? Eu sou espírita. Sou espírita por quê? Por causa do racional, da razão. Você é um ser espiritual. Sim, mas eu vou para o inferno. Como é que eu posso ter sofrimentos materiais, dores no corpo? Porque não diz que o fogo vai queimar e você vai sentir. Mas se eu não tenho mais um corpo material, como é que eu vou sentir essa dor material, né? Essa sensação? Se as minhas ideias ainda não mudaram, é que eu ainda não entendi que passado, presente e futuro estão interligados. Eu ainda não entendi que há uma continuidade da vida no mundo espiritual. E que o meu amanhã, ele tem exatamente o teor do que eu faço hoje. Então, a vida futura, ela merece realmente toda a atenção, toda a consideração, porque o que nós realizamos hoje vai nos falar exatamente do nosso amanhã. Nós não podemos achar que nós iremos nos espiritualizar quando desencarnarmos. Não. Toda e qualquer atitude, todo e qualquer vício, todo e qualquer comportamento inadequado, ele deve ser extirpado aqui na Terra. Porque no mundo espiritual vai dar uma continuidade. E como é que eu vou me livrar dos vícios se aqui na prova eu não me livrei? Lá o que vai acontecer, eu vou continuar viciado, procurando outros que também são viciados para que eu possa permanecer no vício. Todo e qualquer vício. O que é um vício? É aquilo que eu não controlo. É aquilo que se tornou meu senhor e que eu sou apenas um escravo. Então a gente vai encontrar o vício químico, a gente vai encontrar o vício moral, a gente vai encontrar o vício emocional. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes, por mais uma oportunidade de estudo e reflexão. Abençoa-nos, Senhor, dá-nos a tua paz. Que assim seja.